Nulidades. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo de alcançar a finalidade. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Pena de preclusão. Não se aplica o disposto acima às nulidades que o juiz deve decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Então não se aplica a preclusão em nulidades que o juiz deva pronunciar de ofício ou nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. É nulo o processo quando o membro do MP não é intimado a acompanhar um feito em que deveria intervir. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do MP, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Então, o processo é nulo o processo quando o membro do MP não foi intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Aquele processo é nulo. O Ministério Público tem que intervir. Se o processo estiver tramitando sem que o Ministério Público tenha conhecimento, o juiz vai ter que invalidar os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado e vai ter que fazer de novo. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Então não pode se decretar a nulidade assim. Só o Ministério Público não interviu, vou anular agora. Não, você não vai tornar o ato nulo. Você vai, primeiramente, notificar o Ministério Público, intimar o Ministério Público para manifestar se tem ou não tem prejuízo. Se não tem prejuízo, então não há por que anular ou tornar nulo. As citações e estimações serão nulas quando feitas sem observar as prescrições legais. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudica as outras que delas sejam independentes. Todavia, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudica as outras que dele sejam independentes. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Dá-se o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Distribuição e registro. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. A distribuição, que pode ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. A lista de distribuição deve ser publicada no Diário da Justiça. São distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por dependência, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, conexão ou continência, dependência. Quando, tendo sido extinto o processo em resolução de mérito, for rejeitado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Quando houver ajuizamento de ações, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Parágrafo 3º assim: são reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de provação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação subjetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder a respectiva anotação pelo distribuidor. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado eletrônico e não eletrônico. Dispensa-se a juntada de procuração
no caso previsto no 704, em causa própria, se a parte está acompanhada pela Defensoria Pública, se a representação decorre diretamente de norma prevista na Constituição ou em lei. O juízo de ofício ou requerimento do interessado corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. A distribuição pode ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo MP e pela Defensoria Pública. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada, na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Então, será cancelada a distribuição se a parte intimada na pessoa de seu advogado não pagar as custas e despesas para ingresso em 15 dias. Cancela-se a distribuição. Valor da causa. A toda causa deve ser atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor da causa deve constar da petição inicial ou da reconvenção, e será: em se tratando de cobrança de dívida, da soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e outras penalidades se houver até a data de propositura da ação. Por objeto, cobrança de dívida, soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e outras penalidades se houver até a data de propositura da ação. Que tem por objeto existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, tudo que se referir ao objeto que tenha existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Em relação ao ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Em se tratando de alimentos, soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Alimentos, 12 prestações mensais pedidas pelo autor. E tudo isso aqui é o valor da causa. Divisão, demarcação e reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Acumulação de pedidos, quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Pedidos alternativos, o de maior valor. Pedido subsidiário, valor do pedido principal. Quando se pedirem prestações vencidas e vicendas, considera-se o valor de umas e de outras. O valor das prestações vicendas é igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. O valor das prestações vicendas deve ser igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. Tempo determinado ou por tempo superior a 1 ano, o valor das prestações vicendas deve ser igual a uma prestação anual. E se por tempo inferior, deve ser igual à soma das prestações. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão, e o juiz decidirá o mérito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Tutela provisória. Disposições gerais. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Tutela provisória de urgência ou tutela provisória da evidência. A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Então, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que a tutela provisória requerida em caráter incidental não depende de pagamento de custas. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas. Incidental independe de pagamento de custas. Incidental independe de pagamento de custas. Incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas a qualquer momento, a qualquer tempo, pode ser revogada ou modificada. Conserva sua eficácia, mas pode ser revogada ou modificada. Salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória conserva
a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Mesmo no caso de suspensão do processo, a tutela provisória conserva normalmente a sua eficácia. O juiz pode determinar medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença naquilo que couber. Na decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando for antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Ressalvada a disposição especial e na ação de competência originária e tribunal nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2, tutela de urgência, capítulo 1, disposições gerais. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Probabilidade do direito ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Probabilidade do direito, perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Liminarmente ou após justificação prévia. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos de sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação de tutela de urgência causar à parte diversa se vai responder. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhes for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a cessação do requerido no prazo de 5 dias. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a cessação do requerido no prazo de 5 dias. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Procedimento para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, o autor deverá ditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito. O aditamento será dado nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e de mediação. Não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do 335.
Na petição inicial, que se refere ao caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente... vamos voltar aqui no 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada que se refere ao caput deste artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito, simplesmente porque não fez o aditamento. O aditamento será feito nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação. Não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do 335. A petição inicial, a que se refere o caput deste artigo, na petição inicial, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final, para se calcular as custas. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Caso entenda que há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Não há elementos para a concessão de tutela, emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de processo ser extinto sem resolução do mérito. 304. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto, no caput, o processo será extinto porque simplesmente não houve a interposição de recurso. Qualquer das partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, proferida na ação de que trata o parágrafo 2º, que é a tutela antecipada estabilizada. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere essa tutela antecipada que foi estabilizada, prevendo o juiz em que a tutela antecipada foi concedida. O direito de rever, reformar e invalidar a tutela antecipada que foi estabilizada extingue após 2 anos contado da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. A decisão que concede tutela não fará coisa julgada, mas estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar e invalidar proferida em ação juizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 3. Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. A petição inicial da ação que visa a pretensão da tutela cautelar em caráter antecedente, tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide que seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Caso entenda o pedido que se refere ao caput de natureza antecipada, o juiz observará o 303. O réu será citado para um prazo de 5 dias contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumem-se aceitos pelo réu como ocorridos caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Contestado o pedido no prazo legal, observa-se o procedimento comum. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas pela audiência de conciliação e mediação na forma 364 por seus advogados ou pessoalmente, necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do 335. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal, não foi efetivada dentro de 30 dias, O juiz julgando improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguiu o processo em resolução de mérito. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.
O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formula o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência de prescrição. Tutela da evidência. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. As alegações de fato poderão ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em suma vinculante. Se tratar de pedido de repercussório fundado em prova documental adequada, contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses 2 e 3, o juiz pode decidir tudo de forma liminar.